think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Episódio de hoje. E aí, pessoal? Bora para nossa terceira e última aulinha da semana. Vou falar de outro calibre, que vai ser, digamos, o cara importante para a nossa segunda parte do nosso curso, que chama de calibre de Lorentz, né? Mas aqui a gente só vai introduzir o calibre e montar a equação, a gente vai começar a resolver só depois do recesso. Né? Aqui, como vai ficar sobrando tempo, né? Vou falar de um probleminha aqui do solenoide, que isso aqui é interessante, principalmente em mecânica quântica. Aqui é só ficar só um comentário, mas que assim, em mecânica quântica parece que o problema é muito, digamos, quântico, né? Mas o problema, ele tem um resultado quântico lá, de previsão, mas o problema, digamos, técnico, ele é completamente clássico, né? Que a gente vai discutir aqui. Você vai entender. Então, vamos escrever equações de Maxwell, de novo, que é a parte das equações não homogêneas, né? As homogêneas já estão resolvendo sistemas potenciais, para um calibre muito particular, um calibre, digamos, de certa forma natural, né? Para essas equações, que é o calibre de Lorentz, onde elas ficam show de bola para resolver. E vamos falar um pouquinho de fluxo magnético e esse problema aqui no solenoide, né? Que, digamos, o potencial vetor A, obviamente não é físico, né? Isso não é físico, até tem gente que questiona, né? Por causa de mecânica quântica, por causa disso daqui, mas tudo bem. Mas a circulação de A é física, né? Vamos ver que a circulação de A é o fluxo magnético. A gente vai ver isso depois. Então, vamos começar aqui, o calibre de Lorentz. Então, digamos, pegando as equações lá não homogêneas, que a gente viu isso no vídeo anterior. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. E reescrever elas em termos dos potenciais, né? Então, olha, essa aqui são as suas equações, né? Estão aqui, estão ali, tudo lá bonitinho. Repara que essa, diferente do vídeo 2, aqui, eu escrevi essa equação de outro jeito, né? Outra vez eu tinha deixado mais explícita a divergente do A, aqui eu botei esse nado da evidência, ficou o divergente do A e essa derivada no tempo do φ. Esse termo todo aqui, olha. E esse cara daqui, né, é o que eu vou chamar de calibre de Lorentz. Porque se eu elimino esse termo, virou aqui tipo uma equação da onda com uma fonte, né? Essa aqui é a ideia, né? Então, o que a gente chama de calibre de Lorentz é impor que essa derivada do tempo do φ com esse divergente do A, isso aqui dá zero. Então, né, esse daqui é o calibre de Lorentz, consiste em fazer isso, né? Aquele termo lá destacado, ele vai ser nulo. Isso que a gente vai impor, né? Então, digamos, o potencial sumiu o escalar, né? Naquela segunda equação, na verdade sumiu aquele termo todo, né? E ficou tipo uma equação da ondinha. Beleza. No meu livro lá eu vi aqui está com sinal de mais. Tudo bem, mas é porque a caixa dele aqui está com sinais opostos, está com mais no tempo e menos no espaço. Aqui a gente fez menos no tempo, mais no espaço, e aqui tem um menos. Então, se você explicita, abre aqui as derivadas, né, a equação é a mesma, dependendo de como o cara escreveu. Então, você tem uma equação da onda não homogênea, fonte. Então, não muda muita coisa que a gente já tinha. Agora tem a fonte. Se não tem fonte, beleza, volta tipo o Coulomb lá. E a outra equação, né, ele tem esse divergente do A aqui, eles estão misturados, né? Mas dá para escrever uma equação só com φ,
usando o calibre de Lorentz, né, que o divergente do A é, né, porque esses dois somados a zero, então esse cara é menos esse cara daqui. Eu substituo aqui, vai ficar menos, olha, segunda derivada no tempo, C quadrado. Apareceu de novo a caixa. Então deu a caixa, aqui de novo tem sinal de menos, aqui ρ, do jeito que a gente define a caixa. Então é uma equação de onda não homogênea de novo. Então, a conclusão, assim, essa daqui é legal, né? É que equações de Maxwell, tudo que a gente escreveu com as equações de Maxwell, está acostumado, divergente de E é ρ, divergente de B é zero, rotacional para lá, é isso aqui, você pode escrever assim. Qualquer problema. Qualquer problema de eletromagnetismo, eletrostática, eletrodinâmica, é isso daqui. Então a caixa do φ é menos ρ epsilon zero, caixa do A menos μ0 j. Então A e φ são ondas, né, criadas, né, por fontes. A fonte do ρ é o φ, a fonte do A é o j. Mas claro que φ e A não são físicos, né? O que é físico é isso. Então você tem equações para o ρ e para o φ e A, e você pode tirar aqui o E e B. Por exemplo, vamos supor que é eletrostática. Eletrostática ninguém depende do tempo. Vamos dizer, eletrostática e magnetostática. Então ninguém depende do tempo. Então esse cara não depende do tempo, essa derivada aqui é zero. Então aqui não depende do tempo, então essa caixa aqui, né, a caixa tem derivado t, que vai sumir, né, então vai ficar o Laplaciano de φ igual a menos ρ. Né? E aqui também vai ficar então o Laplaciano de A igual a j, menos μ0 j. Então essa aqui é a equação da magnetostática, essa é a equação da eletrostática. Então funciona de qualquer jeito. Se esses caras aqui são nulos, né, esse aqui é o calibre de Lorentz, tem isso aqui, né? Aí você tem aquele, do calibre residual, você pode fazer o φ igual a zero. Você faz o φ igual a zero, ele deu o Coulomb, né? Então volta para o Coulomb. Então esse aqui é o jeito mais bonitão, geral, digamos, forte aqui de você escrever eletromagnetismo. Você pode fazer qualquer problema de eletromagnetismo a partir daqui, né? Você pode começar daqui, tentar resolver. Então essa aqui seria a nossa equação mestra da segunda parte. Claro que ele é bem útil, né, quando você tem fontes aqui, né, e porque ele já te dá essa estrutura toda relativística. Né, porque ele não quebra, ele é Lorentz invariante, né, ele é o mesmo. Estão cortando. Mas fora isso, ele tem uma certa naturalidade dele, que ele tem uma relação muito íntima com. Mas assim, ele é muito fácil você ver que ele é compatível com a equação de continuidade de carga elétrica. Que eu fiz aqui, só para a gente ver que tudo é compatível. Reescrevi a primeira equação, só passei o sinal de menos para cá, multipliquei o epsilon zero também passei para cá, multipliquei os dois lados por μ, zero, e derivei os dois lados no tempo. Essa aqui é a primeira equação. Então a caixa aqui do φ é menos ρ. Então aqui, derivado, botei aqui dentro, derivado aqui, botei aqui dentro. Para aparecer a derivada de ρ. E na outra caixa, eu botei o sinal de menos para o lado de cá e tirei o divergente dos dois lados. O divergente apareceu o divergente de J aqui, e aqui o mesmo zero. E agora vamos somar. Soma as equações, bota o menos aqui em evidência, né, e a caixa em evidência, μ0 epsilon 0 1 sobre c quadrado. Então aqui ficou isso, mais isso, e do outro lado botei o μ0 em evidência e ficou isso aqui. O calibre de Lorentz é o quê? É isso aqui, C0. Então esse cara é zero, automaticamente esse cara tem que ser zero. Então, equação de continuidade satisfeita. Show. Beleza. Quer dizer, esse cara tem que ser zero, isso para a equação de continuidade ser zero, esse cara tem que ser zero. Então, isso aqui necessariamente tem que ser zero? Para ele não. Então, o mais geral que aqui seja uma função que, mas que a caixa dela dê zero. Né? Vamos ver que na verdade isso é exatamente o calibre residual. Né? Mas beleza. Aqui. Então, o que seria o calibre residual? Eu já impus o calibre de Lorentz, quero fazer uma transformação de calibre que preserva o calibre de Lorentz. Então, esses caras aqui obedecem o calibre de Lorentz, esse aqui também, aqui faltou linha, né, desde o outro vídeo, calibre de Lorentz. Então, existe um lambda, qual é a família de lambda, ou se existe lambda, né, que deixa essa estrutura invariante. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, derivei esse cara aqui todo mundo no tempo, dividir por c quadrado, para montar o calibre de Lorentz. Aqui, tirar o divergente de todo mundo, aqui faltou linha, né, aqui que eu copiei daqui, e só, né, aqui ficou o divergente, aqui ficou o Laplaciano. Agora, vamos somar. Aqui lembra que tem linha. Então, somando esse cara que deu o calibre de Lorentz, isso aqui é zero, esse aqui obedece o calibre de Lorentz, é zero. Então, isso mais isso é igual a zero.
Isso, mas isso é exatamente a caixa. Então esse cara daqui, a ambiguidade que você tem, ela é simples de entender, né? Ela na verdade porque φA obedece à equação de onda, não homogênea, então tem fonte, é uma equação linear. Então a sua solução, você sabe que a solução não é solução particular, que depende de J, mas uma solução homogênea, né? Que seria a caixa do cara igual a zero. Então esse lambda aqui ele reflete isso, né? De certa forma é a solução homogênea. Então, como é que você fixa em geral esse calibre residual para você ter um A e φ simples lá para não ficar com essas ambiguidades todas? Você vai impor condições de contorno, né, sobre essa equação sobre o seu sistema físico. Então você vai fixar condições de contorno que fixam a solução homogênea, né? Aí você vai fixar esse lambda. Essa é a lógica, mas aqui é fácil entender, né? Que o calibre residual é porque esse caso aqui você tem uma solução, dentro da sua solução modular vai ter a solução particular e a solução a solução homogênea. Agora, digamos, o fluxo, mas ele já acabou, né? Porque eu queria falar sobre... Até bom aqui. Não, acho que não, vamos fazer intervalo desse aqui não. Então, digamos, essa parte importante, né? Uma das partes mais importantes do curso, esses primeiros 10 minutos aqui do vídeo. Né? Mas a gente vai voltar nisso, né? E pegar isso mais a sério no volta do recesso. Então agora aqui, só para acabar esse vídeo não ficar muito curto, vamos falar sobre um ponto aqui interessante. Né? Lembrando que o potencial, isso aqui é sempre importante ressaltar. O potencial vetor aqui, no nosso contexto, não é físico. Né? Botando nesse contexto, porque mecânica quântica diz que é físico, mas eu continuo afirmando que não é. Né? Mas o que é físico é a circulação dele. Por quê? Quer dizer assim, vamos supor que você tem uma superfície aqui, né, e um campo magnético. Então você pode calcular o fluxo do campo magnético na superfície S, né, aqui nesse interior, nesse disco. Claro que isso aqui é físico, né? É o campo magnético furando uma área. Essa conta aqui é isso. Você pode calcular o resultado no experimento. Você integra esse B, furando aqui esse N, que é o vetor normal, né, integrado aqui na área. Só que o B é rotacional do A. Então, isso aqui você pode usar o Stokes. Né, mas você pode fazer essa conta usando o A. Só que usando o Stokes, essa integral aqui do rotacional dele numa superfície é a integral dele na circulação. Aqui, do jeito que eu fiz o N tá para cá, ele circula assim. Né? Então, essa circulação nesse sentido aqui. Então, na verdade, ao invés de pega o A e integra nessa circulação, nesse caminho fechado, você está calculando o fluxo do B aqui dentro. Né? Fala, mas esse cara aqui não era físico, né? Mas essa integral é física. Eu vou falar, mas o A não é único. Se eu faço uma transformação de calibre, né, eu vou fazer outra integral. Não vai dar outro resultado? Não. Porque se você faz a transformação de calibre, que é o linha, aqui você vai fazer a circulação do A e vai ter a circulação aqui do gradiente de lambda. Né? Só que então você está integrando um gradiente do cara numa integral de caminho. Né? É tipo teorema fundamental do cálculo. Isso aqui dá lambda no ponto final, menos lambda no ponto inicial. Como o caminho é fechado, você espera que isso aqui dê zero. Então você calculou. Qual é o detalhe aqui? É que então no fundo você assumiu que quando você sai de lambda aqui e volta para lambda por aqui, né, ele chega no mesmo lugar. Então você está considerando que lambda é uma função contínua. Né? Então, aqui tem um detalhe, porque transformação de calibre envolve funções contínuas. Mas vamos guardar esse detalhe por enquanto. Por enquanto dá para entender. Né? Só que agora você tem digamos, um detalhe, que é um problema interessante dentro desse contexto. Suponha que você tem um solenoide. Né? Que você teria um fio enrolado, digamos aqui, saindo aqui do monitor. Né? Então, um solenoide ideal infinito. O que eu quero dizer ideal é que aqui dentro você tem um campo constante uniforme, igual a gente viu, né, em T1, né, aquele esqueminha. Então aqui dentro o campo é B, digamos, saindo aqui do monitor. Né. E fora o campo magnético é nulo. Né. Essa é a nossa lógica lá do solenoide. Então vamos achar qual o potencial vetor que descreve esse solenoide dentro e fora. Vamos supor que tem raio A, mas o raio não interessa, porque o que vai me interessar no final vai ser fora, o potencial fora. Então beleza. Vamos primeiro calcular o potencial vetor dentro, né, nessa situação bem específica, né, bem simétrica e tal. Né. Então para um raio ρ menor do que A, aqui em algum lugar aqui. Então como é que eu vou achar o A? Vamos pegar o fluxo.
o fluxo magnético ali vai dar o B é o mesmo em todo lugar, então B vezes a área. A área ele é πρ ao quadrado. O ρ é o que está aqui dentro. Então esse é o fluxo que está furando aqui. Você imagina um disco aqui de raio ρ, quanto de campo está furando ali? B vezes essa área, πr ao quadrado. Mas isso é que dá a circulação do ar nessa borda aqui, né, do raio ρ. Então a circulação aqui é o A dl, esse caminho é um círculo, né? Então esse dl é ρ de φ, né? Integrando φ de 0 a 2π, ρ fixo. Né? Então aqui ρ de φ, integrando φ de 0 a 2π. Como aqui então só tem componente φ, né? Nesse produto escalar só ficou o componente φ, o dl está na direção φ, só tem o componente do φ, do potencial vetor. Né? E aqui por simetria, vamos considerar que o potencial vetor só depende de ρ. Então, na verdade, eu vou considerar pela simetria que a única componente que esse A tem é o componente φ. Vamos ver que isso aqui satisfaz o problema. Então, se esse cara depende de ρ, aqui é ρ fixo, isso aqui sai da integral. Né? Então aqui dá 2π esse cara. Né? Então 2π o A φ ρ é igual a isso daqui. Então o ρ cancela, né? E fica, passo 2π para cá, então ficou π, 2π, b, ρ. Ele é linear. Eu não vou cortar esse π não. Na verdade, vamos multiplicar e dividir por A ao quadrado, porque b π ao quadrado é o fluxo total ali, né? No solenoide como um todo, né? Mas eu estou calculando aqui só naqueles pedaços, então dá para escrever como um total. Então ficou isso daqui, né? Ele é o fluxo total dividido por 2π, o ρ divide por A ao quadrado. Então para quando você chega na borda aqui ρ igual a A, né? Esse fica 1 sobre A, né? O fluxo total dividido por 2π. Vamos guardar essa informação. E esse aqui ele circula aqui, o A. Isso aqui é suficiente, né? Pode inverter a lógica, né? Então, você dá o rotacional desse cara, vai dar B ali dentro, na direção Z. Então, fora do solenoide, não tem campo. Né? Mas você pode entender que o potencial vetor A, quando chega na borda do solenoide, ele não vai a zero. Né? Você pode imaginar por continuidade, né, que o potencial tem que ser, não deve ser zero, mas o rotacional dele tem que ser zero, porque o campo é nulo. Né? Mas na verdade não tem como ele ser zero, é fácil você ver isso, por questão do fluxo. Né? Vamos fazer a mesma conta de novo, só agora num raio ρ maior do que A. Né? Então quando você pega, então tem um fio aqui furando o monitor, estou pegando um disco maior. Então o fluxo magnético nesse disco maior é o fluxo magnético no fio todo. Todo aqui não tem campo magnético, mas ele tem corrente, ou corrente não, tem campo magnético furando aquele disco. Então furo é isso, né? É B π ao quadrado. E aqui é a mesma integral que a gente já fez. Então aqui vai dar o A φ, né? Que é a função de ρ, 2π. Só agora esse cara aqui é uma constante, né? Então você passa dividindo. Então o A, ele só tem componente φ, né? Então ele dá o fluxo lá, 2π, 1 sobre ρ. Então é para aquele contínuo, se você for olhar, né? Lembra que dentro era ρ dividido por A ao quadrado. Né? Isso aqui é para ρ maior que A. Né? Então para ρ igual a A, os dois coincidem, né? Que é φ, 2π, 1 sobre A. Então essa componente aqui, φ, né? Dentro do solenoide, ela cresce linearmente, fora do solenoide cai com 1 sobre ρ. Esse não é o único jeito de resolver o problema, mas esse daqui satisfaz. Né? Para deixar isso daqui claro. Então resolveu. Então acabou o problema, fim da história. Né? Você tem um campo dentro, tem um campo B, fora não tem campo B, né? Mas dentro e fora tem o A. Né? E ele é bonitinho aqui, feito assim. Só que não, né? Pelo menos a história não acabou. Por que a história não acabou? Para que tem um detalhe nesse potencial fora dessa estrutura que a gente achou aqui. Em coordenadas polares, a componente φ de um gradiente ele é 1 sobre ρ derivado de φ. E aquele A é exatamente na direção φ e 1 sobre ρ. Então, na verdade, aquele A você pode escrever como gradiente de uma função f. Essa função f é uma função só de φ. Ela é linear em φ, porque se atua aqui o nabla, melhor assim, se atua o nabla aqui nesse f, ele só vai ter o componente φ, porque essa é a função de φ. Então, o CV dele vai ficar com relação a φ, então aqui vai dar 1, e vai cair 1 sobre ρ. Então, esse cara vai ser 1 sobre ρ, direção φ. 1 sobre ρ, direção φ. Então tá certinho. Tá? De novo. Então esse cara deu. Então o A é o gradiente de uma função. Agora que vem a questão.
começa a ficar confuso. Porque você já viu que se o A é o gradiente de uma função, que a gente, vamos falar rápido assim, né, sem pensar muito. Então, se o A é o gradiente de uma função, então ele é um puro gauge. Né, no sentido que, e aqui até faz um pouco sentido, porque nem toda essa região campo é zero, o campo magnético é zero, então, para eu ter uma transformação de gauge, eu poderia matar o A, né, porque o campo é zero, seria tranquilo. Então eu faço a transformação aqui e elimino. Eu faço a transformação de calibre, né? O lambda é menos F, e eu matei esse cara. Nossa, sou muito esperto. O miserável é um gênio! Só que tem um problema, né? Você já calculou esse cara para qualquer raio ρ maior que A, você sabe que a circulação não dá zero, porque a circulação tem que dar o fluxo magnético. Mas se eu estou falando que eu estou matando o A e todo ponto fora, isso aqui obviamente ia dar zero. Então para você tem uma contradição aí. Vamos tentar entender melhor. Né? Se você faz a transformação de calibre, seria isso aqui. Isso aqui é completamente válido. Ninguém vai falar que tem algum problema de transformação de calibre. Aí você faz isso, então esse aqui seria o gradiente de F e aqui o lambda. Apesar disso aqui, a questão é que fazer essa escolha, lambda igual a menos F, fazer esse cara igual a zero, não dá. Tá? Por quê? Porque esse F, realmente ele não é um puro gauge. Ele não é um puro gauge porque, qual é a questão aqui? Lambda, ele tem que ser uma função, a transformação de gauge é feita com uma função contínua. Né? Você pode ver até aquele fluxo, ele não contribui no fluxo, né? Porque o gradiente dele, integrado lá, tem que dar zero. Então ele no ponto final e no inicial tem que dar zero. Mas o F não é isso. Né? F é uma função descontínua. Né? Porque F aqui, ele é uma função linear em φ. Não é uma função complicada, mas é linear. Só que fisicamente, o ponto φ igual a zero e o ponto φ igual a 2π é o mesmo ponto do espaço, porque isso aqui é um ângulo. Né? Mas aqui não, que a gente não tem que ver. Esse cara em zero, ele é zero, e em 2π, essa função aqui é o φ, é o fluxo. Né? Então aqui dá o φ e aqui dá zero. Então essa diferença dela, do ponto inicial e final, não é nulo. Né? Então quando você faz o gradiente dele integrado de 0 a 2π, não vai dar zero, vai dar o fluxo, como tem que dar, né? Porque a função é descontínua. Então a questão é que esse cara aqui não é um puro gauge. Então não dá para eliminar ele. Então, na verdade aqui, você pode, não precisa ser essa a função. Você pode matar esse A num pedaço. Em quase todo lugar, mas não dá para matar ele em todo, porque esse lambda é contínuo. Quero dizer assim, vamos supor que você bota um lambda que ele é uma função que ele é 0 em 0, né? Ele começa tipo menos esse cara daqui, né? Só então ele, vamos escrever tipo, o lambda seria menos, o F é uma reta. Né? Vamos supor que lambda é menos um cara que começa com uma reta também, só que em algum momento ele tem que descer, né? Porque tem que ser 0 aqui e 0 aqui. Então eu consigo matar o F por aqui, mas um pedaço aqui não. Né? Ou o contrário, né? Ele pode começar aqui 2π e depois subir. Né? Posso matar no começo, no final, onde eu quiser, mas não dá para matar em todos os pontos. Né? Porque no ponto aqui ele é 0 e no ponto lá é 2π. Né? E necessariamente o meu lambda, ele tem que começar, se ele começa do 0, tem que terminar em 0. Se ele começa em 2π, tem que terminar. Se ele termina em 2π, tem que começar em 2π. Né? Porque ele tem que ser contínuo. Então não dá para matar F em todos os pontos. Essa aqui é a questão principal. Né? Então não é possível eliminar o potencial vetor em todos os pontos fora do solenoide. Né? Então assim, esse cara não é um puro gauge. Né? O campo magnético é nulo, mas ele não é um puro gauge. Parece ser meio estranho? É estranho. Né? Mas é porque esse potencial vetor, ele tem que guardar a informação. Você tem uma região que você não tem campo magnético, mas ele tem que guardar a informação que ali dentro, em algum lugar, tem campo magnético. Né? Você pode ver isso por aqui. Se você pega aquele A e tira o rotacional dele, ele dá um delta de Dirac. Então realmente não tem campo para lugar nenhum, mas tem que ter campo pelo menos em algum lugar. Né? Se porque não tem campo em lugar nenhum, significa que não tem fluxo. Né? Quando você circular, fizer a circulação, vai dar zero. Então você está pegando aqui é zero. Então beleza. Então seria um puro gauge lá, o A é zero. Né? Ou um puro gauge qualquer. Mas se tem um fluxo, porque esse cara, você pode falar, mas como é que eu calculei isso? Na verdade você não precisa calcular. Eu sei que dá isso, porque é só fazer a ideia, né? Só integrar aqui numa área, né? Integrar aqui vai dar o φ, e você faz aquela conta que a gente fez, né? Achou aquele A. Eu sei que esse cara tem que dar um delta Dirac, então porque o ρ, aquele A no final ele é função de 1 sobre ρ, né? Ele diverge em zero. Então, na verdade você estava dizendo que em algum lugar ali dentro, eu falo, mas não tem um solenoide de raio A? Ok, tem, né?
Então quando você chegar no A, você tem que mudar, no raiozinho A, o Azinho, você tem que mudar o potencial vetor, igual a gente fez, né? Mas aparece aquele raiozinho pequeno, 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 pequeno. Você pode estrangular todo o campo magnético, digamos, o campo magnético é infinito, né? Infinito num ponto, né? Mas o fluxo magnético, né? Então o fluxo que está passando o campo por área, né? O campo é infinito e a área é zero, mas esse produto é finito, né? Então esse A representaria isso, né? Se você leva ele até as últimas consequências. Pode ser estranho, mas na verdade é análogo, digamos, isso daqui, né? Vamos supor que você tem uma distribuição de carga esférica, você está fora da esfera, né? Então fora da esfera é como se toda a carga estivesse concentrada na origem, né? O potencial seria isso, né? Então, digamos assim, o divergente desse cara vai dar o que? O antral de Dirac, né? É como se toda a carga estivesse concentrada na origem. Mas não quer dizer que isso aqui é uma carga pontual, né? Quando você chegar, eventualmente quando você chegar na distribuição de carga ali, você tem que botar o ρ, né? E isso, aí você vai ter um campo dentro e um campo fora, né? Mais ou menos essa a lógica. Mas a priori você pode pegar esse cara até o limite de ser uma carga pontual, né? Aí seria esse cara aqui, seria o campo elétrico para todo R diferente de zero, né? Então se você pegar esse fiozinho de cabelo, né, muito pequenininho lá, que tem um campo magnético só ali dentro, né? Só que o equivalente que seria o A, né? Esse A, o campo magnético só naquele fiozinho, o A seria aquela solução em todo ponto, né? Exceto o ρ, igual a zero, né? Então ele não é um puro gauge, né? Nessa ideia que ele te dá a informação que ali dentro tem que ter um campo magnético. Isso tem uma implicação muito forte em mecânica quântica, porque em mecânica quântica, quando você liga, bota uma carga quântica lá no campo magnético, né? Vamos supor que ela não está no campo magnético, botou no campo magnético. O que você faz, você bota uma fase nela. E essa fase exatamente tem relação com a circulação do potencial vetor, né? Com o fluxo magnético. Então, se você tem um elétron, vamos supor que você tem um solenoide, aqui infinito, o elétron está fora, então não tem campo magnético nenhum, né? Esse elétron pode passar aqui em torno do solenoide, mas ele não está passando no região do campo magnético, ele pode passar aqui em torno do solenoide. Então isso faz esse elétron ganhar essa fase, né? Porque essa circulação não dá nula, ela dá o φ, né? E essa fase daqui você pode medir, né? Então é como se fosse o campo magnético que está aqui dentro, que o elétron não está interagindo com ele, né? Está criando uma fase que você pode mensurar na função de onda do elétron, né? Então é como se fosse o elétron, ele sabe que o campo magnético existe ali mesmo sem interagir diretamente com o campo magnético. Então é um efeito não local, realmente aqui. Então por isso a gente fala assim, então ele está interagindo com o A, então o A é físico. Eu realmente não entendo assim, porque esse A você pode fazer transformação de calibre nele e pode mudar ele, né? Mas você não pode matar ele em todo ponto fora, ok? Mas o que ele está dizendo é que ali dentro, ele está te dando a informação que em algum lugar ali dentro tem campo magnético, né? Isso é o efeito Aharonov-Bohm, né? Tem mais discussão nisso, mas eu não quero. Eu entendo que é um caráter realmente não local, né? É o efeito topológico, mas não precisa entrar nisso aqui não. Mas a ideia é que isso tem uma implicação importante quando você for ver em mecânica quântica, fala de efeito Aharonov-Bohm, revisita essas suas notas aqui, que acho que vão te ajudar bastante. Então falou, né? Foi essa nossa semana, né? E acabamos, né? Acabamos essa primeira semana, a segunda parte do curso, e terminamos o nosso curso, primeira perna, no sentido físico, né? Não de conteúdo, que agora a gente vai para um recessinho de fim de ano. Então falou, né? Até a próxima aí, valeu e fui.